Fala galera, tudo bem? Para você que está entrando a primeira vez aqui e não me conhece, eu me chamo Henrique Silva e esse é meu canal no YouTube. E sim, eu tô nessa vibe diferentona aí, um reboco na cara para poder fazer o vídeo de hoje, né? Então antes de falar sobre o vídeo, roda a vinheta. E como você, assim como eu, é um pessoal criativo, eu sei que você gosta quando eu faço esse tipo de vídeo, né? Se você gosta, realmente já comenta aqui embaixo, tá ok? E quero muito agradecer até por essa oportunidade de poder continuar trazendo esses conteúdos, porque eu sei que você, público que me segue, que me acompanha, acabou tornando-se um público, um artesão criativo e gosta muito disso, tá? Lembrando que hoje é mais uma das séries de manual de pontos, reiterando também que aqui embaixo tem a playlist com todos os manuais de pontos que eu já produzi aqui no canal, tá? Muito simples, o ponto é super tranquilo de fazer. Logo de antemão eu te digo que todo fio tem uma sugestão de qual utilizar, né? Qual agulha utilizar. Então você pode utilizar qualquer matéria-prima e, consequentemente, a agulha que seja equivalente ou que você já esteja acostumado. E esse ponto pode ser utilizado com qualquer fio, qualquer agulha e para qualquer trabalho. Nesse caso isolado, eu vou fazer uma amostra em carreiras de ida e volta. O ponto dele é múltiplo de 6, né? Então a partir de 6 em 6 correntes, você tem a repetição desse ponto. Quando você quiser fazer circular é a mesma coisa. Vai fazendo de 6 em 6, fecha como um círculo e trabalha o ponto em carreiras diretas. É só você ir acompanhando. Faça a amostra para conhecer como funciona, né, a dinâmica da trama. E aí, estando intuitivo, você consegue dar continuidade de maneira circular e poder brincar aí com as texturas, tá ok? Espero muito que você goste. Se você já está aí inteirado, já viu na capa, já viu tudo, inclusive quero muito, né, como o pessoal já tinha comentado, eu sempre deixo aqui para você apoiar o meu canal, apoiar o meu trabalho para continuar trazendo conteúdo, então eu sempre deixo aqui minha chave Pix para você que quiser me dar aquele apoio. Se não me segue nas redes sociais, @henriquecrochê, também é só correr lá no Instagram, que lá a gente conversa muito mais. Fiquem aí com a videoaula. Deixe a criatividade fluir, utilize a matéria-prima que você quiser, brinque com as cores. O ponto é muito simples, ele é uma carreira só. O que vai diferenciar aí é a maneira como a gente encaixa ele, tá certo? Então, fiquem aí com a videoaula. Boa aula para você! Nós vamos iniciar aqui o nosso trabalho com uma corrente, né, de amostra. E aí o que eu faço? Eu acrescento uma corrente para iniciar a minha amostra de ponto, né? E aí eu pulo o primeiro ponto e no segundo eu venho fazendo um ponto baixo. Laço a minha agulha para um ponto alto e vou pular 2 correntes de base, fazendo aí 3 pontos altos nessa terceira corrente. Esse é o primeiro lado do meu ponto leque. Então eu fiz aqui agora o segundo, finalizo o terceiro ponto alto. Vou fazer o quê? Depois que eu fiz esses 3 pontos altos, eu faço uma corrente, laço a minha agulha e dentro da mesma corrente eu vou acrescentar mais 3 pontos altos. Muitas pessoas a gente acaba usando jargão, né, para poder mencionar sobre o ponto. Isso basicamente seria um ponto leque, né, uma das variações do que a gente pode fazer. E aí o que eu faço? Para finalizar, eu pulo mais 2 correntes de base e na terceira eu faço novamente um ponto baixo. É basicamente isso, somente isso o ponto. Tanto que, como eu havia explicado, ele é múltiplo de 6 mais 1, que é quando a gente vai fazer uma borda, a gente precisa sempre de um ponto a mais. E aí, novamente, você continua fazendo os 3 pontos altos, depois de pular as 2 correntes de base, faz uma corrente de separação e no mesmo ponto de base você acrescenta mais 3 pontos altos para finalizar o leque, tá bom? Você vai perceber que o ponto ele vai de um canto ao outro, né? Ele fica um leque completo. Aí você mais uma vez pula 2 correntes de base e finaliza com um ponto baixo. E você segue dessa forma por toda a sua amostra. Lembrando que eu estou fazendo uma amostra aqui em carreiras de ida e volta, então é sim super importante você fazer esse teste aí antes de produzir uma peça. Não só é importante, como isso ajuda muito a não ter problemas na hora da produção do seu trabalho. Ok? Vou seguir fazendo essa carreira até o final e eu quero dar para você aquele pulo do gato das bordas, né? É super importante a gente ficar atento às bordas, porque é ela que vai te dar o melhor acabamento e para que o seu ponto sempre se mantenha reto e alinhado, ok? Então vou finalizar aqui e já te mostro como eu finalizo
todo o início, né, e finalização de carreira. Fiz toda aqui a minha amostra. Para voltar, eu já vou iniciar como se fosse digamos que um meio leque, né? Então eu vou fazer o quê? Eu subo 3 correntes, que é a altura de um ponto, faço uma corrente para separar, que seria metade do leque, e dentro daquele ponto baixo é onde eu vou trabalhar 3 pontos altos. Preste bem atenção. Eu sempre vou iniciar o ponto desta forma, tá bom? Sempre com 4 correntes, que seriam 3 para subir, 1 para virar, e faço 3 pontos altos dentro daquele ponto baixo. E naquela corrente que eu fiz na carreira anterior, eu vou prender com ponto baixo. E vai ser dessa forma que eu vou dar seguimento ao meu trabalho, fazendo 3 pontos altos, 1 corrente e 3 pontos altos em cada ponto baixo produzido na carreira anterior, porque ela vai servir de base para que eu continue fazendo ponto da mesma forma, seja no direito e no avesso, e assim eu consigo produzir o meu trabalho de forma certa e que os pontos vão sempre se encaixando para não ter nenhum problema ali na contagem, né? Isso é bem péssimo e sua peça ou começar a embabadar ou começar a encolher, e aí você vai fazendo esses testes em relação a isso e vai dando seguimento. Então, assim como eu fiz lá no começo, eu vou explicar para você como que eu vou finalizar a minha carreira, fazendo essas carreiras de ida e volta, tá bom? Então eu vou dando seguimento fazendo 3 pontos altos em cada ponto baixo, que eu fiz lá na carreira anterior, e eu vou prender com ponto baixo lá naquela corrente que eu deixei também na carreira anterior, que nesse meu caso é o do lado avesso, para poder segurar esse leque que eu estou produzindo. Tá certo? Então, vou fazer por toda a carreira dessa forma, como mostrei para você aqui, eu aproveito toda a base da carreira anterior, e lá no final eu vou mostrar para você como que eu faço. E é muito simples. Depois que eu faço o ponto baixo no último leque, você pode perceber que ainda falta ali um pedaço. Então, é só eu laçar a minha agulha, e naquele primeiro ponto baixo que eu iniciei, eu vou inserir a agulha e fazer o quê? 3 pontos altos. E depois que eu produzir esses 3 pontos altos, eu vou acrescentar uma corrente, e nesse mesmo ponto alto de base, nesse mesmo ponto baixo de base, eu vou acrescentar mais um ponto alto. E é só isso. Essa será sempre a carreira de volta para poder fazer as bordas. E aqui mesmo já subo uma corrente, viro o meu trabalho para poder dar continuidade. Então eu vou fazer um ponto baixo naquela corrente. Lembra que a gente deixou não só no primeiro e no último, e a gente vai fazer assim, sempre dessa forma, já retornando, fazendo a mesma coisa. 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos em cada ponto baixo da carreira anterior, e naquele espaço da corrente que você deixou lá na carreira que você acabou de fazer, você vai prender com ponto baixo, finalizando o seu ponto. Tá bom? Para fechar o ponto leque. E eu acho um ponto muito interessante, porque com essa trama fechada você pode brincar com a agulha e ter efeitos surpreendentes na hora da produção da sua peça, seja ela qual for, seja moda, decoração ou a moda infantil, tá bom? Deixa a sua criatividade fluir, faz sempre a amostra que é necessária e fique sempre atento a esses cantos, né? Porque na próxima carreira você vai fazer a mesma coisa que você fez na carreira anterior. Tá? Não esquecendo daquele detalhe das 4 correntes e não esquecendo de fazer o meio leque com uma corrente e um ponto alto para finalizar. E é somente isso. O ponto ele é uma carreira só. Eu espero muito que você tenha gostado, que você vê que realmente é um vídeo muito curto, é só para você realmente ter aquele pulo do gato dos cantos para que a sua peça fique com essa estética linear, tá bom? Se você gostou, não esquece de comentar aqui embaixo bastante, apoie o canal de acordo com as suas possibilidades e não esquece de não só me seguir no Instagram, como deixar um like e compartilhar nos grupos de crochê com quem você conhece, tá certo? Então, um forte abraço, um grande beijo e até a próxima videoaula.